Olá, eu sou Vanessa Crisley, secretária-geral adjunta da OAB Primeira Subseção de Rondonópolis, e hoje estamos aqui para mais um podcast da Ordem. No dia 2 de abril foi o dia que se comemora a conscientização do transtorno do espectro autista. E este é um tema muito relevante. Por essa razão, hoje nós vamos tratar dos direitos e benefícios dessa questão. Para isso, eu trouxe duas colegas muito capacitadas, de vasto conhecimento, para me ajudar nessa conversa e trazer mais informações para vocês. A primeira é a doutora Leia Souza da Cruz Painton, advogada, com formação em Letras e Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, experiência em Direito Empresarial, Agronegócio e Trabalhista Empresarial. Tudo bem, doutora Leia? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos também com a doutora Cristiane Gonçalves da Silva, advogada, graduanda em Psicologia no 7º semestre na UFR, mãe atípica e estagiária em ecoterapia. Tudo bem, doutora Cristiane? Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, é um prazer recebê-la. Bom, vamos começar então trazendo um pouquinho da noção do que seria o transtorno do espectro autista para as pessoas que não têm esse conhecimento. Eu gostaria que a doutora Cristiane falasse resumidamente sobre isso. Tem também uma questão de nomenclatura, né, que se usa ou não se usa. Sim, o transtorno do espectro autista, o TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele pode comprometer tanto a parte de comunicação, socialização dessa pessoa com autismo. Só que a própria nomenclatura já diz espectro, porque ele está dentro de um espectro, ou seja, de uma diversidade. Nenhuma pessoa com autismo vai ser igual a outra. Cada uma vai apresentar algum sintoma, alguma característica que vai diferenciar um do outro. Ah, perfeito. Doutora Leia, a doutora, como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Sociais de Rondonópolis, conta um pouquinho para a gente qual que é o papel da OAB que envolve, né, as questões e as relações com o TEA. O que a gente, né, tem feito, como a gente tem trabalhado, qual é a intenção da OAB? Então, desde 2021, né, com a gestão do Dr. Bruno, a primeira gestão dele, nós trouxemos esse tema, né, como reflexão, né, da inclusão mesmo, né, da necessidade de incluir, né, as pessoas com um transtorno de espectro do autismo, porque a gente sabe que existe ainda muitos tabus ali. Então a nossa ideia era trazer essa reflexão, né, para a sociedade, porque uma das missões da OAB é a função social, né, a inclusão, é o respeito. Então nós buscamos trazer essa reflexão e tem sido bem aceito, portanto, pela classe dos advogados como por toda a sociedade. Na tua família tem alguém? A gente tem, eu sou neurodivergente, né, com diagnóstico tardio. Meu filho também tem TDAH, não é o autismo, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele está dentro desse rol de transtorno do neurodesenvolvimento, né, que acaba interferindo no nosso dia a dia, né. Desde a pandemia, né, desde 2020, como as famílias passaram a ficar mais inclusas, aí passaram a ter aquela convivência assim, mais 24 horas com os filhos. Mais confinada. Exatamente. Né? E aí foi onde, assim, na escola, a gente percebeu aqueles primeiros traços, né? E eu também já tinha uma noção que talvez eu teria, mas a gente nunca se importou, porque naquela época não tinha muita informação como tem hoje, né? Então é extremamente esse trabalho que a Ordem vem fazendo, esse despertar, não só da sociedade, mas como dos nossos colegas, né? Então depois, tanto eu lembro várias vezes, nas primeiras reuniões que eu chamava nos grupos, aí os colegas falavam assim, nossa, doutora, vinha no privado e falava assim, nossa, como que é isso, o que eu posso fazer, só tem indicações. Então assim, a gente vê que é uma necessidade das pessoas em saberem. Muitas vezes você está sofrendo com conflitos ali na sua casa, com companheiros, com filho, e não sabe o que é isso, né? Então é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma condição, é como se fosse um perfil da pessoa. Então a importância a gente levar essa informação para que as pessoas possam buscar o que é isso, como conduzir da melhor forma para não haver sofrimento, para a gente viver de forma mais leve, né, e mais tranquila, e isso pode interferir na nossa profissão.
Então, assim, hoje mais madura, hoje com terapia, né, entendendo todo esse processo, eu consigo trabalhar de forma mais produtiva, mais proativa, né, de forma mais assertiva, e eu quero transmitir isso para os colegas. Eu acho que é extremamente importante o que o Dr. Bruno, o que a Ordem, o que vocês, diretores, têm feito nesse trabalho, né? Então, assim, vocês têm, assim, é muito louvável o trabalho de vocês. Então, eu acredito que, assim, que todos têm interesse nesse assunto também. Até porque as famílias precisam conviver, né, com essas pessoas, os colegas na escola, os colegas de trabalho. Então, quando você tem informação e como lidar, fica muito mais fácil, né? Trabalho de conscientização, né? Hoje nós temos diversas leis que amparam, mas a gente precisa de fomentar essa questão da prática, de como que está sendo, né, essa família, como que ela está sendo acolhida, ela está tendo esses direitos garantidos. Então, a nossa comissão, ela vem dentro desse parâmetro de conscientização, de acolhimento e de informação. A doutora Cristiane é vice-presidente da Comissão de Cidadania. Super parceira. E também sou mãe, né? Tenho um filho que tem autismo. E atua profissionalmente nessa área também? Sim, atuo na área jurídica, né? E também estou fazendo o curso de psicologia para agregar justamente na questão do espectro. Fala um pouquinho pra gente, assim, das principais legislações, porque a gente vê que se fala disso há pouco tempo, né? Como a doutora Leia comentou ali, não era algo discutido muito antigamente, mas já existiam algumas leis aí Sim, a gente pode se falar que, assim, a legislação, ela é nova, porque, assim, não é que a pessoa com autismo, ela surgiu recentemente, acontece que os diagnósticos são mais precisos de uns 5 anos para cá. Então, assim, a questão da legislação, ela já existe desde 2012, tem uma lei Berenice Piana, que é uma lei voltada para a pessoa com autismo, mas o autista, ele é PCD para efeitos legais. Então, todos os direitos que existem na legislação para a pessoa com deficiência, ela é equiparada para a pessoa com autismo, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem de principal? Desde do direito à educação, então uma criança, por exemplo, que vai iniciar a fase escolar, ela tem o direito de ter um assistente especializado, um acompanhante em sala de aula, isso, ou seja, a inclusão. Além disso, ela tem também num contraturno a sala de recurso. Então, na educação, esses são um dos direitos básicos de uma criança, uma pessoa com autismo. Já garantidos por lei. Já garantido, né? E aí também outras situações que também vêm dentro da lei da pessoa com deficiência, que é, por exemplo, a isenção dos tributos para aquisição de veículos novos, também temos a questão da lei municipal que pode isentar do IPTU. Aqui em Rondonópolis, me parece que já estão levando para a Câmara para ser aprovado uma lei nesse sentido. Também temos o direito à carteira do autista. O CIPTEA é um programa nacional onde ele institui uma carteira que ela vai identificar a pessoa com autismo. E aqui no Mato Grosso nós já temos de maneira bem simples, onde as pessoas podem acessar pelo aplicativo do MT Cidadão, e ali ela junta toda a documentação dessa pessoa com autismo e faz a carteira de identificação. Essa carteira, ela serve para quê? Para ser identificado nos locais, principalmente públicos, né? Uma pessoa que ela tem o autismo, ela vai ter preferência em fila, ela vai ter desconto em eventos culturais. Tem vagas, né, de estacionamento. Dependendo do evento cultural, há isenção total, outros há 50%. Então, também agora no próprio aplicativo do MT Cidadão consegue fazer o credenciamento de estacionamento, onde ela vai emitir um cartão, ela vai retirar no Detran a identificação e ela vai poder estacionar numa vaga preferencial em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, assim, são vários os direitos, igual a gente falou já no início, os direitos são muitos, o que precisa é ser aplicado na prática, né? Hoje também tem a questão da companhia aérea, tem que dar o desconto para o acompanhante de 80%,
para essa pessoa que está acompanhando, mas assim, a gente sabe que a burocracia ainda é muito grande. E dificulta, às vezes desanima a pessoa. Desanima a pessoa em procurar. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão de estar facilitando o acesso. A lei existe, mas na prática ela não é cumprida, porque às vezes a pessoa acaba não tendo a informação correta. Desde há uma negativa do direito dela e ela não sabe nem por onde procurar. Né? Hoje nós temos aí o acesso aos órgãos públicos do jurídico, que seria a Defensoria Pública, seria a Promotoria e também os advogados particulares, mas às vezes por falta de informação a pessoa há uma negativa, mas ela não recorre a ninguém para ter essa ajuda. Entendi. E pegando esse gancho aí da legislação, doutora Leia, eu tenho conhecimento que em Rondonópolis, eu não sei se são associações ou se é uma associação, né, de pessoas que se uniram, eu imagino que o intuito seja esse, né, de conscientizar, de trazer informações. Fala um pouquinho pra gente aí dessas associações, o que eles têm feito, como a OAB também tem participado. Então, a gente, em 2021, nós começamos esse projeto, né, de estar levando essas informações, e aí foi onde eu tive contato com a ARPATA. A ARPATA, pelo que eu tenho conhecimento, eu posso estar enganada, mas assim, pelo que eu tenho conhecimento, é a única associação, eu falo assim, instituição organizada, né, legalmente organizada, que dá esse apoio às famílias, né, ela tem vários projetos ali dentro da associação. E então a gente com esse conhecimento passamos a chamar eles para fazer essa parceria, né, de estar divulgando, de estar buscando, né, levar conhecimento. E o bacana é que nessa nossa caminhada juntos, né, não só falando do autismo, mas também de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como dislexia, que foram vários eventos que nós fizemos desde 2021. O primeiro foi o do autismo, foi aqui no Salão Menor, com 70 pessoas, lotou. E quando a gente viu aquela sede pelo conhecimento, aí foi onde a gente passou para o Salão Maior e a gente também teve a construção, né? E a gente começou então levando esses eventos maiores. E aí, com todos esses debates, a gente trouxe vários profissionais, tanto da área do direito, como da área, né, da medicina, da psiquiatria, da psicologia. E aí, então, a ARPATA com os seus associados, que hoje está em torno de 500 associados, pelo que eu conversei, né, com um dos diretores lá, eles se reuniram, né, se eu não me engano, no ano passado, e fizeram a abertura do estatuto para as pessoas com o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, deixou de ser só autismo e abriu para o transtorno do neurodesenvolvimento, como a dislexia, o TDAH, o TOD e outros ligados. Ou seja, é um resultado muito positivo, porque foi a reflexão que a Ordem trouxe para a sociedade e eles viram o tamanho, eles são a única instituição que nós temos hoje para que essas pessoas que não têm conhecimento, que não têm condições, possam chegar até eles e falar, eu preciso de ajuda. E eles estão ali à disposição, assim como nós somos para levar as informações e para auxiliar no que for necessário, né? Então, assim, eu fico extremamente feliz que a Comissão da Cidadania, né, com o presidente Bruno, com essa diretoria, tem apoiado, você participou conosco como membro da cidadania, né? E muito me orgulho ver você estar aqui à frente desse trabalho. E me apaixonei pela comissão. Eu falo assim que não tem como você não se apaixonar, porque é uma comissão assim diferente de todas. Diferente. É o coração da OAB. Eu falo que é o coração da OAB é a Comissão da Cidadania. E eu acho que quando você serve o outro, você ganha mais do que aquele que foi. Exatamente, é um propósito muito maior. Então, por exemplo, uma família tem um diagnóstico positivo e no início ela não tem ali as informações. Se ela procurar, por exemplo, a ARPATA, por exemplo, sim, eles conseguem orientá-la, como proceder, que direitos tem, aonde... É super tranquilo, assim, não paga nada, você vai até eles, eles são super organizados, tem a secretaria, a pessoa vai até lá, aí entrega a documentação, porque tem que entregar os laudos também para mostrar ali, né, qual que é a necessidade dela, e ali ela vai ter a carteirinha, eles vão, toda essa parte burocrática que a Cris está trazendo, eles vão, pelo menos dar esse primeiro passo ali para ela poder então conseguir esses acessos, né, essas informações, que aí dali para frente ela realmente vai ter uma vida mais digna, penso eu. No dia 5 agora nós tivemos um evento aqui na OAB, né, em parceria com a ARPATA. Sim, foi uma roda de conversa que trouxe vários profissionais, né, médicos, psiquiatras, né, a parte jurídica também foi debatida. Foi uma roda de conversa bem assim, bem tranquila, em que se trouxe sobre a visão das pessoas que cuidam, né, cuidando de quem cuida. Então, a ideia era essa, trazer sobre
qual que eram as dificuldades, o que as pessoas poderiam, né, pensar para poder cuidar um pouco da saúde mental. Então foi muito E eu soube positivo. que as mães, principalmente, né, foram ouvidas, elas puderam trazer aí o que elas têm dificuldade no dia a dia. Exatamente, elas trouxe tanto o desabafo, né, daquela dificuldade que tem, da condição ali, mas como também qual que é a dificuldade que eles estão vivendo hoje nessa parte burocrática. E foi de extrema importância, porque a OAB, ela oficiou, né, os órgãos, e nós tivemos uma representante aqui, que foi do Ministério Público, foi a doutora Patrícia, e ela foi de um esclarecimento da situação atual que nós estamos passando, e a OAB, né, levou a ideia deles estarem se reunindo como de forma sociedade organizada para poder também dirimir essas dificuldades que eles estão tendo na parte burocrática. Então, eu acho que esse é o papel da ordem, né? É levar essa informação e ser intermediadora nessa situação aí, né? De ajudar a sociedade como um todo. Essa roda de conversa do dia 5, ela trouxe as demandas que essas mães têm enfrentado. Na prática, né, no dia a dia. A realidade que elas têm passado. Porque muitas vezes a gente vê a lei bonitinha, mas na hora de aplicar... Elas trouxeram a realidade desde a parte da educação, da escola, o que elas têm enfrentado ali com a negativa na receptiva de laudos, o que não poderia estar acontecendo, a negativa na recepção de laudos também na parte da jurídica, porque quando você vai para demandar algo com relação à falta de terapias, por exemplo, elas chegam até a ARPTA e a ARPTA ela trabalha voluntariamente, então ela não tem tantos profissionais para estar acolhendo. Então, a rede básica de saúde tem que estar providenciando essas terapias. E aí a gente sabe que faltam profissionais, então acaba sendo demandado e elas procuram daí a Defensoria Pública e a Promotoria e elas têm sentido essa dificuldade com relação aos laudos solicitados. Então, assim, foi uma demanda que foi trazida no dia da roda de conversa e que, assim, a gente precisa aprimorar e esclarecer o que realmente tem acontecido, né, com relação a esses pedidos médicos que não estão sendo aceitos, conforme a promotoria esclareceu, que seria o próprio judiciário que não tem aceito esses laudos com mais de 90 dias de validade. Então teria que atualizar os laudos? Isso, estão pedindo atualização. E aí essa demanda, a dificuldade que já é para se conseguir uma consulta com o profissional, como que vai estar atualizando a cada 90 dias. E eu imagino também que essas pessoas, elas têm também várias terapias, né? Então sobrecarrega muito ali o dia a dia para ficar toda hora tendo que correr atrás de um laudo, de um... E às vezes ainda elas relataram uma situação que, devido à fila ser muito grande, elas acabam de uma forma ou outra conseguindo fazer uma consulta particular e quando recebem um laudo particular, quando se depara para o atendimento pelo SUS, não é aceito porque era particular. E assim, pela legislação isso não existe. Laudo, independente de quem seja emitido, seja ele particular ou SUS, ele tem validade. Então, assim, são várias demandas que a gente só acaba sabendo quando a gente se depara com essas pessoas que estão à frente, que estão ali... Estão sentindo na pele no dia a dia. Sofrendo as situações, as barreiras. Eu penso que uma mãe, por exemplo, com uma criança com TEA, ela tem que ter o tempo muito disponível, né? Para ir atrás o diagnóstico, né, já é bastante complexo, se eu não me engano, vários profissionais, depois as terapias, né? Existe algum benefício previdenciário que pode auxiliar financeiramente essa família? Sim, inclusive essa questão, foi bom você falar a questão da disponibilidade e que realmente uma família que ela tem uma pessoa com autismo, ela vai se deparar por várias terapias, então uma equipe multidisciplinar. E às vezes não é apenas em uma clínica, ela depende de várias clínicas, porque às vezes nenhuma só não consegue comportar todos os profissionais necessários. E aí já vem o custo, né, transporte. Isso, aí vem a questão do custo, e aí assim, eu falo que a legislação deveria ser um pouco melhor, porque hoje nós temos o benefício previdenciário, que é o BPC-LOAS, que ele concede o valor de um salário mínimo para essas famílias, mas desde que preencham alguns requisitos. E esses requisitos são muito exigentes,
Porque hoje, para se conseguir um benefício assistencial de um salário mínimo, a família tem que ter renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que hoje dá o quê? Quase R$400. Então, como que uma família hoje que recebe esse valor vai conseguir demandar todas as custas que são necessárias? Então ainda a gente precisa avançar ainda nesse quesito com relação ao benefício assistencial. É lógico que muitas famílias conseguem, mas aí acaba tendo que trabalhar, porque um salário mínimo só não dá conta. Não dá. Eles estão exigindo praticamente uma questão de miserabilidade para poder conceder um benefício, né? E aí, às vezes, por exemplo, o pai trabalha e a mãe não trabalha, mas aí o pai tem uma renda que já der um pouquinho superior, já não consegue. Aí acaba a mãe tendo que ir trabalhar também, porque como que vai suprir? Ela não conseguiu o benefício assistencial, ela acaba tendo que trabalhar também e a maioria das vezes acaba interrompendo a terapia dessas crianças, né? Ou desse adolescente, desse adulto. E prejudicando ali o desenvolvimento. Então, assim, hoje existe sim o benefício assistencial previdenciário, mas assim, o primeiro passo é que tenha o laudo, o segundo é que tenha a inscrição no cadastro único e a renda ainda é de 1/4 do salário mínimo. Então precisamos debater isso, né, com assim, a gente precisaria estar levando essa modificação. Muito já se discutiu para aumentar pelo menos para meio salário mínimo essa renda per capita por pessoa, mas ainda estamos 1/4 do salário mínimo. Então, até porque esse benefício não seria em si para ajudar ali na manutenção da família, né? Para os custos da própria pessoa, exato. Porque mesmo que consiga, o que a gente sabe que pela rede de saúde do SUS não é muito fácil conseguir, mas mesmo que consiga as terapias, há o custo de alimentação, há o custo de transporte e muitas crianças também dependem de medicação. E essas medicações são altas. O SUS fornece alguma ou tem dificuldade? Algumas sim, mas a gente sempre se depara com aquela falta, não é sempre, né? A gente sempre acaba tendo que elas relatam que falta medicação e acaba precisando comprar. Então, assim... Aí onera muito a família. E aí uma renda per capita de R$400 é surreal. Exatamente. Doutora Leia, à frente da Comissão de Cidadania e Direitos Sociais, já tem alguns projetos aí para atuar nessa questão, de repente trazer uma conscientização, né? A gente percebe que ontem mesmo eu vi um relato na nossa reunião, né, da comissão, da doutora Glícia de Pedra Preta, que tem crianças lá que nem querem ir à escola porque os próprios professores não sabem lidar. Então, acho que de repente, né, tem algum projeto nesse sentido? Então, a gente assim, já tem algum tempo que a gente está tendo um desejo de levar esse projeto até as escolas, né? Então, nós estamos assim numa fase de construção e a nossa ideia é ver se a gente consegue acesso para levar esse tema, né? Nós temos até a pioneira, né, que é a doutora Érica, ela trouxe o projeto Autismo na Escola, né? Então, ela vem desenvolvendo já esse projeto já tem algum tempo. E, inclusive, nas escolas agora as municipais, né, ela tem feito esse trabalho junto com o secretário, né, municipal da Educação, que tem sido muito bacana, muito louvável. Né? Ela desenvolveu uma cartilha. Exatamente, tem a cartilha do autismo na escola. Então, assim, a ideia é a gente pensar algo similar, né, para que possa levar nas escolas também particulares, né, e de acordo com a necessidade também nas públicas, né. Então, nós dependemos de voluntários, inclusive aproveitamos para convidar os advogados que se sensibilizaram com esse assunto, que veem a necessidade, né, porque a gente vê que na parte educacional ainda há muito se avançar, né. Eu passei por uma série de situações e eu vejo hoje assim que como se diz assim, o êxito que eu tive foi com muita luta, né? Então, imagino quantas famílias não estão também, quantas famílias de advogados também não estão nessa situação, tendo dificuldades, né? Uma coisa que eu vejo às vezes na escola do meu filho é que outros pais às vezes não têm o conhecimento e às vezes acaba julgando, né? Não sabe lidar, não sabe como conduzir.
né? Então eu acho que é um trabalho realmente de conscientização. A gente não vai vencer hoje, mas assim, eu vou fazer, o meu filho amanhã vai fazer, o filho dele vai fazer, e assim a gente vai criando, né, essa rede de apoio, de inclusão, porque é muito difícil você chegar assim na sua casa, seu filho falar assim: mãe, me falaram isso, me falaram aquilo. Então, assim, dói o coração. A gente tem que se colocar no lugar de mãe, né? Então, será o que eu quero que trata? Como que eu quero que trata o meu filho? Então, eu quero que trata o outro daquela mesma forma, né? Então, a ideia realmente é quebrar esses estigmas, né? Esses tabus sobre... E ter a empatia, né? Por exemplo, os meus filhos até agora não foram diagnosticados com nada assim, neurodivergente. Mas eu tenho que me colocar no lugar do filho, poderia ser o meu. Né? Então, acho que isso aí levar nas escolas, né? Sim, é muito importante levar informação, principalmente, eu não digo assim por palestra, porque dependendo da idade da criança ali, ela não vai entender o que seria uma palestra, uma coisa lúdica, né? Mas uma roda de conversa. De forma lúdica, com cada idade. Isso, explicando mesmo. E ele, assim, por mais pequeno, eu falo porque o meu é pequeno e ele é autista e ele entende muito. Eles entendem. Eu converso muito com o meu, ele não tem, mas ele entende. E ele tem amizade. Sim. Na sala dele tem uns 4 ou 5 neurodivergentes. Então, para ele é bem tranquilo. Semana passada mesmo, ele me falou: mãe, aquele coleguinha que faz natação comigo, você sabia que ele é igual eu? Eu falei: ele é igual como, filho? Ele é autista, mãe, igual eu. Eu falei: que bom. Aí fica uma coisa mais natural, né? Começa a refletir isso. E aí, então, talvez levando isso para a escola e talvez por meio da ordem a gente conseguir levar essa roda de conversa, que sejam ali poucos minutos. Exatamente. Mas eu acho que vai ser bem válido assim passar essas informações para essas crianças. Às vezes até levar um material para os professores, para eles, né, nas salinhas dos menores ali, saber como levar para eles isso, né, da idade deles. E assim, a gente já tem até uma escola que abriu as portas, né, que tem interesse em estudar esse projeto. E aí eu tenho visto nessa escola que eu comentei, inclusive os professores já vindo aqui nos nossos eventos. Você vê que existe uma sede, uma necessidade de entender, porque às vezes, lógico que eles têm a formação, mas às vezes quando você tem um contato é diferente, quando você vê a necessidade. Na prática. Exatamente. Então, assim, é bacana isso assim, que a gente está divulgando e os professores estão vindo até a ordem para ouvir, para poder interagir, para falar: olha, eu também quero entender mais, eu quero ajudar mais. Oferecer até profissionalmente um trabalho melhor ali. Essa criança, ela vai crescer. E aí, ela sendo atípica ou típica, ela vai lidar com outras pessoas. Ela vai lidar com pode ser o chefe, pode ser o funcionário. Outros perfis. Então, assim, de ambos os lados, eles vão necessitar sabendo. Pode ser um juiz, né? Pode ser um advogado. Tem também um projetinho aí sendo analisado, né, para a nossa classe, né, dos advogados. Exatamente. Então, é como eu falei, que desde a pandemia eu sempre me sensibilizei vendo assim, se eu estava passando por isso, quantos advogados também não estão, né, passando por alguma dificuldade. E aí ou se atenta, né, para ter alguma... Também, né, que eu falei, muitos colegas vinham e falavam: Lê, como que é isso, me explica e tal. E aí a gente tem percebido assim, de falar também da saúde mental da advocacia, né? Como que está sendo o nosso dia a dia? Será que a gente está conseguindo ter esse equilíbrio de profissão, que a gente sabe o tanto que é difícil, né? Com a nossa família, com o nosso, né? Aquele interno e externo, né? Como que está esse equilíbrio de todas as áreas nossas, né? Então a gente está tendo essa reflexão, essa preocupação de trazer isso, né? A gente está pensando agora em julho, porque o mês de abril é o mês da conscientização do transtorno do espectro de autismo. E o mês de julho, ele é considerado um mês também do TDAH, do neurodesenvolvimento, o transtorno do neurodesenvolvimento do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o meu diagnóstico, né? Então, em julho, a gente sempre fez também um movimento, né? Dia 13 é o Dia Nacional da Conscientização. E a nossa ideia é
falando do neurodesenvolvimento, falar do adulto, né? Trazer essas preocupações para a advocacia, como está a nossa saúde mental, o que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para ser mais proativo, mais objetivo, não ficar sobrecarregado, né? Não sofrer desses transtornos da ansiedade, né? Será que nós estamos cuidando disso? Então, assim, a nossa preocupação é voltado para o advogado agora no mês de julho. Então, o nosso projeto seria nesse sentido, da saúde mental do advogado, para buscar essa reflexão e trazer uma coisa bem interativa, uma coisa tranquila, uma coisa leve, né? Então, quem tiver interesse já pode, daqui a um dia a gente vai estar preparando tudo isso aí. A ideia é trazer, né, profissionais médicos, tanto médico como psicólogo, para fazer essa interação, fazer uma coisa lúdica também, uma coisa leve. Eu acho que todos nós, advogados, precisamos cuidar. Às vezes a gente coloca muito à frente os prazos, né, os compromissos, a família. Disciplina com nós mesmos, né? Então, colocamos tudo à frente, menos... E deixamos a gente. Mas aí nós precisamos da saúde mental, né? Para ser um bom profissional, para ser uma boa mãe atípica. Doutora Cristiane, caso uma pessoa tenha seu direito violado, uma escola, por exemplo, hipoteticamente, o que ela precisa fazer? Onde ela procura, né, ajuda? O que ela faz? Ela pode estar procurando os órgãos públicos do judiciário, desde a Defensoria Pública, a Promotoria, e também ela pode estar contratando um advogado particular. Mas nós temos aí acesso de maneira gratuita, que são as Defensorias Públicas, e também tem a Promotoria, que tem batalhado bastante nessas situações, porque ela não pode deixar simplesmente que negou. Não, esse laudo não é válido, aqui não tem vaga, não vai contratar o acompanhante especializado para a sala de aula, e ela simplesmente voltar para casa e deixar, vou falar de criança, né? Deixar essa criança sem essa alfabetização, se é um direito dela. A educação especial, né? Até porque se a gente não cobra, deixa de se cumprir, né? Sim. As leis. Deixa de então, na prática, né? Tendo seu direito violado, cobre para que seja cumprido. E a mesma coisa se estende à saúde, né? Ela conseguiu acesso à educação, a questão da saúde, ela vai precisar também de ter acesso às terapias. E a gente sabe que hoje, pela rede básica de saúde, não está tendo profissionais. Então, ela vai ter que demandar para conseguir que esse atendimento seja feito por meio particular. E aí a mesma situação, ela vai procurar o judiciário, desde uma defensoria pública, desde a promotoria, ou ainda, se puder, um advogado particular. E a gente vê que é uma coisa bem básica, e assim, qual que é a importância da gente estar levando essas informações tanto para a nossa classe como para a sociedade. Com esses eventos, a gente acaba sendo procurado, só que assim, não é minha área, né? Aí a gente vê ali e aí a gente fala assim, mãe, a senhora procurou a defensoria? Não. Então assim, eles não têm nem a noção do básico, não sabem nem, assim, olha, exatamente, assim, olha, a senhora vai lá, procura a defensoria, que eles vão estar orientando, então tá bom. Então você vê que é uma coisa simples, que a gente advogado está acostumado, né? Mas eles não. Então assim, a importância de estar levando essas informações de quais são os órgãos, quem é o responsável, como que está sendo feito, como que tá, né, qual que é a documentação. Então a gente faz com essa divulgação a gente consegue dar uma melhor orientação para as pessoas que precisam, né? E aí tem uma documentação básica, assim, que a pessoa já pode levar, se ela for, por exemplo, no atendimento da defensoria, que você... Hoje o primordial é o laudo. Se ela não conseguir o laudo, porque às vezes ela demora um tempo para fechar o diagnóstico, mas ela não pode ficar impedida também de já iniciar o tratamento. Então ela precisa de ter um pedido médico ali que está em investigação, por exemplo, e que já determina que sejam feitas algumas terapias. Então ela precisa primeiro o contato com a rede básica de saúde, vamos falar aí do SUS, e obter esse atendimento médico, e daí então, ou ela conseguir já um laudo, mas como demora um tempo e depende de uma equipe multidisciplinar para fechar às vezes um diagnóstico, ela já pode, por meio de um pedido médico, já ter acesso a essas terapias. E aí, então, ela não conseguindo de maneira, vamos dizer, administrativa, ou seja, uma marcação ali pelo postinho de saúde dessas terapias, nesse sentido, ela vai acionar o judiciário.
E sempre que possível, se tiver uma negativa, né? Sempre que tiver negativa, não pode ficar inerte, tem que correr, tem que ir atrás. Além da questão da documentação assim, técnica, que é a questão do laudo, né? O pedido dos médicos, enfim, tem os básicos ali que para nós é natural, mas às vezes para a pessoa ela não tem esse conhecimento, né? Que eu acho que seria ali documento pessoal, comprovante de endereço. Documento pessoal do responsável, da criança, comprovante de endereço. Esses aí são os documentos básicos. E exames, se tiver alguma outra comorbidade também, vai exigir esses exames. E assim, a gente também tem uma situação que é bastante recorrente. Embora de 2022 para cá nós conseguimos ter um rol exemplificativo com relação aos planos de saúde, porque até 2022 nós tínhamos uma batalha muito grande para conseguir essas terapias por meio de plano de saúde. Só que nós estamos aí correndo um risco de voltar a ser taxativo de novo, porque teve uma operadora que já pleiteou no STF que esse rol exemplificativo seria inconstitucional. Então voltamos novamente a discutir isso, que até então já estava-se calmo, voltamos a ficar aflitos novamente, onde pode estar sendo interrompido essas terapias pelo plano de saúde. Então, se há uma negativa do plano de saúde também, inclusive com limitação, não há limitação para o número de terapias, aquela quantidade que for indicada, o plano é obrigado a cobrir. Então, se houver qualquer tipo de negativa, também procure, não deixe, não aceite, pode tentar primeiramente as vias administrativas. Quais seriam elas? Por exemplo, eu solicitei o plano de saúde que fossem feitas 10 sessões de fono e eles me autorizaram somente 5. Então, primeiramente, você pode abrir uma reclamação na ANS via telefone ou via site. E aí, posteriormente, não conseguindo êxito ali nesse administrativo, aí sim vai demandar no judiciário. E a questão também do plano de saúde, nós precisamos aí fomentar a rede social, que hoje eu falo que a rede social, ela é nossa aliada para muita coisa. E esse rol exemplificativo que nós conseguimos em 2022 foi justamente por meio de movimentação na rede social. Tivemos o apoio bem grande do Mion, que ele tomou frente disso. É uma pessoa publicamente conhecida, muitos seguidores. Então, assim, tomou uma proporção bem grande que fez com que os nossos julgadores lá chegassem ao consenso de que realmente não estaria correta a forma que o plano estava aplicando. Mas aí agora precisamos novamente. Então, assim, não é só eu como mãe ativa, porque eu publico diariamente muitas coisas, inclusive faço campanhas, já estou publicando há vários dias sobre essa questão do rol, mas assim, a gente chama a todos, né, que venham para a luta, que venham manifestar também. Não é porque se você não tem um filho ou você não tem um familiar que está dentro do espectro, que isso não vai te mobilizar. Com certeza, até a questão da empatia, né? Sim. Não tem, mas poderia ser o seu. Devemos lutar por todos. Por todos. Deixa eu ver se eu entendi. O plano de saúde, antigamente, ele limitava algumas terapias e as outras eles não cobriam? Ele não concedia, ele não cobria, porque ele dizia que não estava dentro daquele rol. Existia um rol onde as terapias que deveriam ser autorizadas seriam somente aquelas que estavam ali listadas. Com o julgamento em 2022 que veio e determinou que é exemplificativo, então abriu para os equiparados, né? Para as demais terapias. Mas aí você vê, nós estamos aí em 2025 e já estamos voltando a discutir algo que lá atrás já tinha ficado pacificado. Já tinha sido uma vitória, agora uma regressão. Então precisamos mesmo trabalhar muito, informar muito. É uma luta árdua diária. Foi o que eu falei, né? A luta minha, a luta do meu filho, do meu filho, do meu filho, né? E assim... Eu imagino que já devem ter passado por alguma situação com os filhos de vocês, né?
na escola ou alguma dificuldade? Conta aí alguma coisinha pra gente. Prática ou algum caso seu como advogado? Com relação ao plano de saúde mesmo, eu já tive demanda, principalmente nessa época lá, antes de 2022, onde não tinha sido concedido. Eu acho que tinham solicitado, salvo engano, uns 5 tipos de terapias: fono, TO, ABA, psicomotricidade, e aí eu acho que tinham concedido 1 ou 2 dessas 5 e limitada. Tipo, solicitou 30 horas, tinham concedido metade ou menos. E aí eu consegui, na época, uma liminar, já de imediato, porque esse é o primeiro passo que a gente, porque é urgência, né? É urgência. Uma liminar, onde foi concedido já, então, que se não existia na rede, então que fosse contratado uma clínica fora, uma clínica particular, e a criança iniciou já o tratamento com as terapias. E aí, ao final, já havia concedido a liminar, ela foi confirmada, e aí também teve uma indenização, porque assim, imagina os percalços que essa mãe... o emocional como fica. A gente sabe que a indenização é pouco, né? Mas repara algo, isso. Por isso que eu falo, não pode deixar passar. Negou, então primeiro vamos tentar ali o administrativo, não conseguiu, vamos para o judiciário. Perfeito. Isso também no previdenciário, que você tinha falado anteriormente, também é a mesma situação. Providencia a documentação, faz o protocolo administrativo, houve negativa, também judicializa. Não deixa ficar com o não. Vamos buscar o sim sempre. Vamos sempre, até para que se torne uma prática que sejam cumpridas essas leis, esses benefícios, né? Eu imagino que também, às vezes, pelo SUS, gratuitamente não conseguiu algumas terapias, né? O custo é muito alto, é complicado. Você ir para a via do particular, você sofre bastante, né? O financeiro é muito complicado. Então, assim, é isso que a Cris falou. Eu acho que nós temos que lutar pelos nossos filhos, buscar ter conhecimento, né? Tentar sempre a via administrativa. Se não resolver, aí buscar os meios judiciais, porque o custo é muito alto, né? Então a gente precisa, não só assim, mesmo você tendo um plano ali, às vezes você tem esse direito seu negado, né? Então a gente não dá para aceitar essa realidade, né? Já em virtude de toda essa dificuldade que a gente tem, né? Então precisamos realmente ter essa reflexão mesmo. E existe algum apoio assim para a família? Às vezes a mãe, na hora que ela recebe um diagnóstico, ela dá uma emocionalmente assim. Tem algum conhecimento nessa área ou ainda não tem nada assim que dê um suporte para a mãe? Uma terapia? Não, de forma gratuita, o que a gente conhece aqui seria realmente a associação, né? A ARPTA. Mas realmente falta muito isso, porque... uma rede de apoio, você fala, né? De repente até uma terapia, né, pra mãe, que ela tem... Que faça, né, mas assim, às vezes nem sempre ela vai procurar. Porque a preocupação acaba ficando no foco, por isso que o evento foi cuidando de quem cuida, porque o foco fica sempre no filho ou na pessoa que está com aquele diagnóstico, né? E às vezes a gente esquece desses cuidados que a gente tem que ter também para ter o equilíbrio e a saúde ali mental para poder cuidar. Se você não se cuida, como que você vai cuidar do outro, né? Então... fica aí, inclusive, o alerta, né? Uma mãe ou um responsável, ao receber um diagnóstico, é lógico que ela vai procurar tudo o que for possível e impossível para adquirir o tratamento e o acompanhamento do seu filho, mas também é muito importante que ela cuide da sua saúde. Para que ela possa estar ali apoiando. A terapia tem que estar em dia. Eu acho que a gente falou bastante coisa interessante, válida. Tem mais alguma coisa que eu não trouxe, que vocês queiram trazer? Alguma informação? Eu acho que assim, resumidamente, porque assim, o assunto rende horas e horas. A gente ficaria aqui conversando. Para conversar, né? Mas falar novamente da conscientização e de colocar em prática o que nós temos nas leis. Não precisamos de mais leis, nós precisamos cumpri-las. Efetividade.
Isso, e de mobilização, seja desde a escola, seja da rede social, seja de acolhimento e de apoio a todas essas pessoas que passam por isso diariamente e ter a empatia por ela. Não é porque eu não estou vivenciando que eu não vou ajudar. A sua ajuda que seja de um compartilhamento, por exemplo, igual eu estou citando, que está aí nas redes sociais, está tendo petição pública. Então, perder ali que seja 5 minutos do teu tempo no dia, você vai ajudar. Eu nem diria perder, eu diria investir 5 minutos do teu tempo para adquirir conhecimento. Perder tempo, não, então que seja 5 minutos se você acha que é perca de tempo. Para mim não é, para mim é um investimento em tempo, de qualidade, de conhecimento. Passar informações, porque às vezes a gente acha assim, mas tá aí na lei, mas às vezes a pessoa não sabe. Ela não tem informação. E é uma coisa simples, como ela falou assim, o que eu faço, né? Como ela entrou em contato, o que eu faço? Falei, procurou. Não, então é uma coisa muito simples e a pessoa não sabe, né? Muito obrigada, doutora Cristiane, por estar aqui tão disponível, pelas informações, fiquei muito feliz. Fico à disposição, né, no que puder ajudar, no que puder passar de esclarecimento, de informações e buscar também, caso não saiba, nós somos aí uma equipe, né, amiga? Doutora Cristiane Gonçalves atua na área, né? Sim. Então tem aí as redes sociais. Quer deixar teu Instagram? Cristiane Silva DV. Perfeito. Doutora Leia, muito obrigada por aceitar o convite, pela disponibilidade. Para nós não é fácil, né? Porque nós somos advogados, não temos esse hábito aqui. Exatamente, né? E eu agradeço muito a oportunidade, a gente está trazendo esse tema. Como eu disse assim, eu sou muito grata, né, pela gestão do Bruno, de trazer essa reflexão de tão importante que ela é. A gente não tem noção do bem que a gente tem feito para as pessoas neurodivergentes, né? Então, assim, eu acho que é um propósito maior que nós estamos fazendo, né? Que é que a gente veio para a Terra. Acredito que a gente não está aqui de passagem, né? E aproveitar, assim, os colegas que se sentiram sensibilizados com esses temas, com essa comissão, que venha para a nossa, né? Que possa fazer o requerimento, que entre, vai ser muito bem-vindo, traga ideias, traga projetos. Né? Tem o Instagram da comissão? Tem Cidadania, Comissão da Cidadania, eu acho que não tem o é Comissão Cidadania, .OAB. Então, aí vocês seguem lá vocês podem ter uma noção e aí venha participar conosco. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast de hoje, muito rico em informações, as doutoras muito preparadas e ficaremos por aqui. Obrigada por quem está aí nos assistindo e vamos aguardar o próximo. Até mais!